Quer aprender 4 caminhos para que você consiga lidar melhor com seus sintomas de ansiedade? 2 desses caminhos você já pode aplicar assim que você encerrar esse vídeo. Então, se você quer saber um pouco mais, fica aqui comigo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, assim você vai ser avisado quando subir vídeo novo aqui no YouTube. Se você não me conhece, meu nome é Ricardo Bergamasco, sou psicólogo especialista na abordagem cognitivo-comportamental com foco nos transtornos de ansiedade. Então, se você sofre aí com a sua ansiedade, fica sem dormir à noite, sente aquela palpitação que incomoda, parece que aquele sinal de perigo, sinal de alerta não desliga, fique aqui comigo. Eu quero falar um pouquinho sobre 4 passos que vão te ajudar a aliviar um pouquinho esses sintomas. 2 deles, como eu mencionei, você já pode aplicá-los assim que você assistir o vídeo, e 2 deles você pode se programar, colocar aí na sua agenda para aplicá-los assim que possível. Então fica aqui comigo e vamos lá. Falando um pouquinho sobre a ansiedade, ela é uma emoção como qualquer outra, então ela é normal a todos nós. A questão da ansiedade é quando ela fica mais frequente, mais duradoura, mais intensa. Aí nós temos que ligar sim um sinal de alerta. Aquelas sensações físicas que já são normais da emoção ansiedade, elas se intensificam. Então o coração ele fica mais acelerado, a nossa sensação de aceleração não diminui, fica muito frequente, isso traz consequências para a nossa fisiologia, aquela sensação de desconforto abdominal também fica mais intensa, a boca seca, a mão gelada, enfim, todos esses sintomas eles ficam mais intensos quando a ansiedade ela é mais duradoura, mais frequente e mais intensa. A questão então aqui é como é que eu lido quando ela está nesse patamar. E aí onde entra esses 4 passos que eu quero passar para você que você possa seguir e colocá-los em prática. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esses 4 passos. Então, o primeiro passo, o primeiro caminho que eu quero trazer aqui para você é a mudança de hábitos. Eu sei que quando a gente fala hábitos, para muitas pessoas é uma coisa um pouco complicada, mas eu quero descomplicar um pouquinho aqui. Quando eu falo de mudanças de hábitos, não precisa ser algo grandioso, mudar toda uma rotina. Sempre começar com o primeiro passo, né? Então, por onde que a gente pode começar? Quando a gente fala de mudanças de hábitos, geralmente o que vem na nossa cabeça é atividades físicas. E quando a gente pensa em atividades físicas, o que vem primeiro na nossa mente? Fazer uma inscrição numa academia. É isso que muitas vezes eu recebo no meu consultório quando eu pergunto: você faz atividade física? Pergunto para os meus pacientes. E geralmente a primeira resposta é: não, eu não costumo ir na academia. Mas a atividade física ela não necessariamente precisa ser ir na academia. Você pode começar a fazer uma caminhada, um alongamento assim que você acorda de manhã, subir e descer escadas, fazer academia também, mas não necessariamente você precisa levantar peso, pode ser uma questão mais aeróbica. A questão aqui é você se movimentar. Até aquele alongamento de manhã, aquele exercício laboral que geralmente a gente faz nas empresas, já é uma atividade física. Então aqui é a questão de movimento. Outro hábito que você pode rever aí é a questão da alimentação, que tem uma ligação direta aí com as nossas emoções, com a nossa ansiedade. Como é que anda o seu abuso no café? Como é que está o seu abuso nas frituras? Você anda comendo de uma maneira saudável? E comer de uma maneira saudável não necessariamente quer dizer que você precisa entrar numa dieta, mas olhar, né? O que é a alimentação para mim hoje? Outra mudança de hábito também é você dar uma olhadinha no seu sono. Você anda dormindo bem? Você pode até dizer: Ricardo, mas o meu sono justamente está prejudicado pela questão da ansiedade. Então como é que eu vou começar com essa mudança de hábito? Então você pode partir com outro tipo de mudanças. Então, para que a questão do sono tenha um reflexo. Então, você pode começar também a olhar para o sono se perguntando: como é que é o meu período antes de dormir? Começo já a me desacelerar antes de dormir? Eu tenho uma rotina que vai me deixando um pouco mais calmo antes de dormir? O que eu como antes de dormir? Então, olhar alguns desses detalhes pode fazer muita diferença na sua ansiedade. Outra questão também é a questão de atividades de relaxamento, de prazer, de lazer. Você tem isso na sua rotina? Você tem isso como hábito? E aqui é um passo muito importante que você deve reavaliar dentro da sua rotina. Você costuma relaxar? Você costuma
ter os momentos de prazer para recarregar um pouquinho dessas baterias. Então aqui, tudo isso envolve a questão do hábito. Eu falei várias coisas aqui do que envolve dentro de uma rotina, que envolve os hábitos. Você pode escolher apenas uma. Como eu disse no início, não precisa ser uma mudança drástica. Você precisa apenas dar um primeiro passo. O próximo caminho pode ser um desafio para muitas pessoas, é um desafio para a maioria dos meus pacientes, mas é o que traz os melhores resultados. E o caminho é o foco no presente. Quando nós falamos de ansiedade, estamos falando de algo que pode vir ou não acontecer, ou seja, estamos falando de futuro. Se você está focado no presente, nós não temos ansiedade, ou ela está no seu estado mínimo. Então, vem a pergunta, como é que eu mantenho o foco no presente? O que é isso? Como é que a gente coloca isso em prática? Então, imagine que você está aí no seu horário de almoço. E aí você faz aquele almoço correndo, mexendo no celular, escutando música ou fazendo alguma atividade do trabalho enquanto almoça. Você não está presente naquele momento, você não está aproveitando o momento presente. Então, pegando esse exemplo do almoço, seria simplesmente você almoçar, focar na alimentação, no sabor, na experiência ali da mastigação. Isso é um exercício de focar no presente, da atenção plena, mindfulness. Então, é você fazer esse exercício de focar na atividade que você está realizando naquele momento. Então, eu falei do almoço, é apenas uma forma de você exercitar. Você pode focar no seu banho, né? Quantas vezes você já não tomou o seu banho pensando no que tem que fazer assim que sair? Quais são as pendências no trabalho? Qual é a lista de compra que eu tenho que realizar amanhã? O que eu tenho que fazer amanhã enquanto está tomando banho? Sendo que o banho seria um momento de prazer, de lazer, né? Quantas vezes você está no momento de lazer com seus filhos, com a sua família e está pensando em tarefas que não condizem com o momento presente? Então, eu foco no que eu estou fazendo, naquele momento de prazer, no meu banho, numa conversa. Quantas vezes a gente conversa também com outras pessoas pensando em outras coisas? Esse exercício, então, de focar no presente, você pode experimentar nesses exemplos que eu mencionei para você. No almoço, no seu banho, no momento de lazer com a família, numa conversa com um amigo. Qual desses momentos você pode experimentar? Focar na sua respiração, focar em algo que está à sua volta. Então você pode experimentar também esse exercício exercitando os seus sentidos, né? A visão, o olfato, a audição, o tato. Como é que você pode ser criativo nesse sentido? E aí me conta, o que você está achando desses dois caminhos que eu já disse até aqui para você? Fez sentido? Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Se você já está curtindo esses dois caminhos que eu mencionei para você até aqui, já aproveita e dá uma curtida aqui nesse vídeo. Isso vai ajudar o canal a crescer ainda mais. Então agora eu quero falar para você sobre os dois últimos caminhos que você deve seguir para cuidar da sua ansiedade. Então, o terceiro passo, o terceiro caminho é o uso de medicação. Ricardo, eu tenho medo de usar a medicação. Ricardo, eu tenho medo de ficar viciado no uso de ansiolítico. Pois é, eu poderia fazer um outro vídeo falando só sobre esses medos, sobre essa dificuldade e falar um pouquinho, explicar um pouquinho como é que é o funcionamento quando a gente fala da medicação e ansiedade. Mas eu deixaria esse vídeo muito longo. Mas se você quer que eu faça esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Aí de repente eu posso produzir um outro vídeo só falando sobre esse medo que nós temos na medicação. Mas enfim, falando sobre esse caminho. A medicação, como qualquer outra, qualquer outro órgão, vamos colocar dessa forma, ela vem para nos ajudar num desequilíbrio, numa disfunção, numa regulação. Quando a gente fala do coração, do rim, tem as medicações específicas, então ele vem ali para fazer esse tipo de ajuste. E a medicação, quando a gente fala do nosso cérebro, ele também funciona da mesma forma. Ele vem para dar uma regulada em algum tipo de alteração que muitas vezes a ansiedade, quando ela está muito alta, muito frequente, muito duradoura, ela acaba causando. A questão da medicação, a ideia da medicação não é que você faça uso dela para a vida toda. A ideia é que tenha um processo com começo, meio e fim. Então, aí entra as outras dicas
os outros caminhos, você aplicar a mudança de hábito, fazer aquele exercício do foco do presente, fora as outras que eu não menciono aqui no vídeo, para que você consiga sair da medicação. Da mesma forma como nós temos alguma questão com o nosso coração, a gente começa a fazer o uso da medicação, a gente segue algumas prescrições do médico, algumas mudanças de hábitos, a gente precisa mudar alguma dieta, a gente faz algumas mudanças para que você consiga se regular, se autorregular e o médico possa tirar a medicação. Quando a gente fala da medicação psiquiátrica, ela funciona também da mesma forma. A gente faz o uso da medicação para que ela dê aquela regulada, mas a gente precisa fazer algumas mudanças, tomar algumas atitudes para que a gente comece a fazer essa autorregulação e aí sim saia a medicação. Quando nós não conseguimos fazer essa autorregulação sozinho, é onde entra nosso quarto caminho. E o quarto caminho é a psicoterapia. Quando nós não damos conta sozinhos, nós não conseguimos implementar essa autorregulação, a gente precisa consultar um profissional, consultar um terapeuta, um psicólogo, um psicoterapeuta. Então a terapia ela vem justamente para nos auxiliar nessa autorregulação. A ideia da terapia, também como a medicação, não é que você faça para a vida toda. Eu sempre digo isso para os meus pacientes dentro da minha abordagem. A ideia é que você aprenda a ser o seu próprio terapeuta. Então, durante o processo terapêutico, você vai tentar entender por que algumas situações geram tanta ansiedade, por que é tão difícil para você fazer essa regulação, que pensamentos estão envolvidos em todas essas situações, que comportamentos estão ajudando ou atrapalhando para lidar com tudo isso. E aí, conforme dentro da psicoterapia você vai compreendendo todo esse contexto, você junto com o profissional vão entender quais são as estratégias que vão ser mais funcionais no dia a dia, quais são as técnicas que vão ser importantes aplicá-las dentro da sua rotina. Então, conforme você vai avançando, quando tem todo esse contexto, cria-se um plano com começo, meio e fim, para que quando você aprende a caminhar com as suas próprias pernas, vamos colocar dessa forma, você também tenha a alta terapêutica. Se você está fazendo uso da medicação, a medicação também, quando você vai se sentindo melhor, a ideia é que ela saia. E aí você segue sua vida sem a medicação, sem a psicoterapia, porque você já aprendeu a lidar com tudo isso. Então, se você tem dificuldade para alguns dos passos anteriores, como a mudança de alguns hábitos, fazer o exercício do foco do presente, a psicoterapia ela vem justamente para esse tipo de auxílio. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma ideia de novo conteúdo que você quer saber também, deixa aqui e de repente vira um novo vídeo para te ajudar e também ajudar outras pessoas que tenham a mesma dúvida. Então se inscreva no canal, ative o sininho, assim você vai ser sempre avisado quando subir vídeo novo aqui no YouTube.